Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 1, versículos 15 a 17. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 1, versículos 15 a 17. O tema da mensagem desta noite: preparai o caminho. Você pode dizer comigo? Preparai o caminho. Amém. Então vamos ler Lucas capítulo 1, versículos 15 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Pai, colocamos a nossa vida, Pai, diante de Ti, Senhor, nesse momento tão importante que é o momento da pregação da Tua palavra, Pai. Oh, Jesus, fala conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento nesta noite, para que nós possamos compreender, Pai, ó Deus, a nossa responsabilidade, Pai, como arautos do Senhor no tempo presente, Pai. Assim como o Senhor usou João Batista, Pai, para despertar o Teu povo com relação ao arrependimento, nós te pedimos nesta noite: usa-nos, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Que haja arrependimento em nossos corações nesta noite, porque a obra, ó Deus, precisa começar por nós, Pai. Fala conosco, Pai. Tira agora todo o cansaço, tira agora toda a distração, Senhor, e que possamos verdadeiramente compreender a Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém. Irmãos, Lucas capítulo 1 traz à tona a preparação de um grande milagre chamado João Batista. Esse homem teria um ministério tremendo, irmãos, diante do Senhor, porque ele seria o precursor e o último a anunciar a chegada do Messias. Por isso que ele é chamado o arauto do Messias. João Batista é lembrado pela Bíblia como aquele que pregava no deserto, onde as multidões se ajuntavam para ouvi-lo. Irmãos, é um homem especial. A Bíblia diz que a sua voz era cheia de autoridade divina para chamar pessoas ao verdadeiro arrependimento e despertar os corações para a eminência do juízo de Deus. João Batista, irmãos, ele tinha uma intrepidez tremenda, porque ele aparece depois de um período de 400 anos, e a primeira mensagem que o povo precisava ouvir era uma mensagem de arrependimento. Depois de 400 anos de silêncio profético, depois de 400 anos onde ninguém pregava a palavra do Senhor, a Bíblia diz então que Deus levanta João Batista para levar uma palavra de arrependimento e despertamento ao seu povo. A Bíblia registra em Mateus 3,10 que João dizia: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então os irmãos percebem que era uma pregação, vamos dizer assim, robusta. Era uma pregação de despertamento, era uma pregação de posicionamento. Porque a maior marca do ministério de João Batista era preparar o caminho de Jesus. Era viabilizar a chegada de Jesus para que houvesse arrependimento no coração das pessoas, para que pudessem reconhecer o enviado de Deus. Por isso, João Batista diz em Mateus 3,12 que ele tinha a pá em sua mão e podia separar o trigo da palha. Aquele que recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais apaga. João estava falando do Senhor, daquele que viria como enviado de Deus. Mas transmitir, irmãos, uma mensagem de arrependimento não é fácil. Esse nós sabemos que fala também conosco como igreja, porque pregar arrependimento num tempo onde as pessoas acham que estão fazendo certo e não querem ser questionadas nos seus posicionamentos, é muito difícil, irmãos. Mas João Batista, ele não se calou, e a igreja também não pode se calar. Aleluia! Meus irmãos, transmitir essa mensagem de arrependimento não era fácil, mas a Bíblia diz que João pregava no deserto da Judéia e Samaria, e Enom, perto de Salim, batizando para arrependimento. Talvez, se João Batista fosse visto hoje, pregando nas ruas ou nas igrejas, irmãos, sua mensagem causaria grande desconforto.
Ele não ia ser bem-vindo em muitos lugares, porque a mensagem de João confrontava as multidões ao arrependimento. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde os cristãos querem decidir o que vão ouvir. Vou para a internet ouvir uma mensagem de poder. Vou para a internet para ouvir uma mensagem de conquista. Vou para a internet ouvir. Mas João Batista, irmãos, ele causava o arrependimento nas multidões. Ele constrangia os corações ao arrependimento. E essa também precisa ser a missão da igreja. Nós precisamos preparar o caminho do Senhor nos corações que estão lá fora, que não conhecem a Deus. Mas hoje a igreja, irmãos, ela não quer abrir mão do conforto. Nós queremos ficar só no ar-condicionado. Queremos só a aguinha gelada. Queremos só a cadeirinha para sentar. Queremos a Bíblia, né? Com todas as suas maravilhas, todos os seus estudos. Mas o Senhor nos lembra, irmãos, que a nossa maior missão, o nosso maior chamado está lá fora. Nós precisamos deixar o conforto e a comodidade da nossa vida para alcançar essas pessoas. Porque foi assim toda a palavra de Deus. Ao invés de ir ao encontro dos perdidos, nós queremos que eles venham até nós, irmãos. A lógica do reino está mudada. A igreja tem se preparado, a igreja no sentido geral, ela se prepara para receber, mas ela não quer ir. Os cristãos não querem evangelizar, as pessoas não querem abrir os seus lábios. E nós sabemos, irmãos, que nós precisamos preparar o caminho do Senhor, sendo agentes facilitadores da salvação. Você pode glorificar a Deus? A igreja não pode se esconder. A igreja não pode ter vergonha, irmãos. Paulo diz que ele não se envergonhava do Evangelho, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Nós temos que ter essa certeza conosco. A igreja não pode se esconder e nem ter vergonha, irmãos, de confrontar o pecado, porque a falta do Evangelho verdadeiro tem colocado multidões nas igrejas, mas são multidões de pessoas que aderem ao Evangelho, mas não são convertidas. Porque pessoa que é convertida de verdade abre mão do engano, abre mão da idolatria, abre mão do pecado. O convertido verdadeiramente de verdade, irmãos, a pessoa que se converte de verdade, para não ficar redundante, é melhor dizendo, a pessoa que tem o seu coração trabalhado pelo amor de Deus, ela entende que ela precisa se submeter a Deus, resistir ao diabo, e olha, irmãos, ela vai ganhar uma velocidade na presença do Senhor com relação à sua salvação. Era isso que João pregava. João pregava que os vales precisavam ser aterrados, ou seja, as depressões. Quanta gente em depressão, irmão? Quanta gente lá fora em depressão? Quanta gente em buracos existenciais? E João já dizia, os vales precisam ser aterrados, os montes precisam ser nivelados. Quantas pessoas lá fora, irmãos, agindo com soberba, com arrogância, se esquecendo que um dia prestarão contas diante do Senhor. Todos nós. João fala também dos caminhos tortos que precisam ser endireitados, irmãos. O pecado precisa ser deixado para trás. Digo, o pecado precisa ser deixado para trás. E João Batista também falava dos caminhos escabrosos que precisam ser aplainados. Tudo que está fora do lugar na nossa vida, o Senhor quer endireitar. O Evangelho é boas novas de salvação. O Evangelho, irmãos, é para melhorar a nossa vida, é para nos tornar semelhantes a Cristo. Onde Jesus chegava, ele era a atração principal, no sentido de estar ali para salvar, para curar e libertar. Evangelho não é show, não é? Púlpito não pode ser usado para outra coisa senão pregar a palavra de Deus. Por isso João Batista diz que nós recebemos, através de João nós entendemos que nós recebemos a capacidade para profetizar. Diga, eu posso profetizar a palavra de Deus. Nós precisamos testemunhar, irmãos, dessa palavra. Mateus 5:13-16, na versão Bíblia Linguagem de hoje, diz assim, Mateus 5:13-16, vocês são sal para a humanidade. Mas se o sal perder o seu gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelos que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine a todos que estão na casa. E finaliza o versículo 16. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louve a vosso Pai que está no céu. Aleluia! As pessoas têm que olhar para nós, irmãos, e entender que o Evangelho produziu vida na nossa vida. Produziu diferença.
Hoje as pessoas estão se convertendo, mas continuam iguais. Continuam exatamente como chegaram para Jesus. Jesus fala, olha, vinde a mim, mas quando chegamos à presença dele, o Senhor espera de nós um coração aberto à transformação. Porque o Espírito Santo completa a boa obra que ele começou, irmãos. Aleluia! Glória a Deus. A Bíblia diz que João viveu no deserto até o dia que Deus o chamou para o seu ministério. Está lá em Lucas 1:80, versículo 80, onde João pregaria incessantemente o arrependimento por cerca de 1 ano e meio a 2 anos. Você imagina você chegar para ouvir um sermão de João? Arrependimento. Segunda, arrependimento. Terça, arrependimento. Quarta, arrependimento. Irmão, se nós pregássemos a mesma mensagem todo domingo, a mesma mensagem, arrependimento, qual seria a nossa reação? Mas era Deus que estava mandando. Diga, era Deus que estava mandando. As pessoas olhavam para João Batista, ele não veio de um nascimento real. Ele pertenceu a uma família comum, vindo de uma cidade das montanhas de Judá. Tinha suas vestes de pelo e camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Porque aqueles que são escolhidos de Deus são diferentes do mundo, irmão. Você não pode andar igual ao mundo. Se você é cristão, a tua roupa, a tua maneira de vestir é diferente. A tua maneira de falar é diferente. O que você come é diferente. Crente não pode comer carne de animal sufocado, né? Crente não pode fazer uma série de situações que podem colocar a nossa vida em risco. Quando Deus diz que é não para nós, irmãos, é porque a Bíblia fala, é saúde para nós. É para cuidar do nosso corpo, é para cuidar da nossa integridade. E mesmo sendo filho de um sacerdote, Deus escolheu João Batista para preparar o caminho do Senhor. João foi um milagre vivo, irmãos, porque ele era filho de pais idosos e sua mãe não podia mais ter filho, não podia ter filhos. Zacarias era um homem idoso da ordem sacerdotal de Abias e sua esposa Abel pertencia também à família de Arão. Era uma família simples que morava num vilarejo da região montanhosa de Judá, mas a Bíblia diz que Deus atentou para a condição dos pais de João Batista, porque para o milagre acontecer tem que ter um endereço. Diga, para o milagre acontecer tem que ter um endereço, tem que ter um início. A Bíblia faz questão de lembrar em Lucas 1:6 que ambos, Zacarias e Isabel, pais de João Batista, eram justos diante de Deus, andavam irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas a Bíblia também nos lembra em Lucas 1:7 que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então, além da esterilidade de Isabel, nós estamos falando de um casal de idosos. Recentemente nós tivemos aí o dia do idoso. Alguém viu isso? Repercutiu, né? Pela rede social, pelas redes sociais, pela televisão, a questão do idoso. Quando você olha para o idoso, irmãos, você vê nitidamente que o ciclo biológico daquela pessoa, né? O tempo da reprodução, o tempo do corpo estar preparado para gerar filhos, ele passou. Além dela não ter mais as suas regras, Isabel era estéril, irmãos. Podemos imaginar que toda essa situação era bem mais difícil para Isabel, porque no contexto judaico, nós sabemos que as mulheres, irmãos, que não tinham filhos, eram consideradas como ramos secos. Eram chamadas de presença morta. Você já parou para pensar nisso? E ali vai uma presença morta, ali vai um ramo seco. Quanto sofrimento aquela mulher devia ter dentro do seu coração, devia ter passado na sua vida, né? Certamente a oração que Zacarias e Isabel mais fizeram ao longo de suas vidas foi pedir por um filho. Porque é sempre assim, aquilo que nós ainda não alcançamos é aquilo que continuamente devemos apresentar ao Senhor. Você já se cansou de apresentar a salvação do seu esposo, o pedido de salvação pela tua esposa, pelos teus filhos? Nesta noite eu digo a você, renove os teus votos de oração na presença de Deus. Porque Zacarias e Isabel passaram o que passaram, mas em todo o tempo eles não blasfemaram contra Deus, não murmuraram, e Zacarias continuou servindo ao Senhor com integridade. Queridos, precisamos confiar na providência do Senhor até o último momento. Porque a primeira, não só a última, mas a primeira e a última palavra pertence ao Senhor. Um médico pode dizer, vai ter que passar pela cirurgia, mas nós cremos num Deus que até a última hora pode livrar você da cirurgia. Quem toma posse aí, diga amém. Mas se o Senhor quiser que você passe, vai ser o Senhor operando através das mãos do médico. Amém? O Salmo 34:15 declara que os olhos do Senhor repousam sobre o justo, os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Irmão, certamente o casamento de Zacarias e Isabel
só perseverou, só conseguiu ficar de pé na presença do Senhor, porque eles tinham uma fé inabalável. Eles acreditavam que se Deus quisesse, Ele podia fazer. Mas eles não deixaram de perseverar. Suas orações regavam a sua fé e foram depositadas em taças de ouro diante de Deus. Irmãos, a tua oração e as tuas lágrimas, as orações são ouvidas pelo Senhor e as tuas lágrimas são colhidas pelo Senhor. Aleluia. Apocalipse 5, vamos lá para você poder ver. Nós estamos construindo um milagre chamado João Batista. Apocalipse capítulo 5, versículos 6 a 8, a Bíblia diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Meus irmãos, você pode não ver, você acha que de repente o inimigo coloca na nossa mente que a nossa oração está sendo lançada ao vento, mas o Senhor está ouvindo. Fala para o seu irmão, o Senhor está ouvindo a sua oração. Até mesmo as nossas lágrimas, irmãos, não passam despercebidas pelo Senhor. Salmo 56, 8, olha que lindo: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Irmãos, cada lágrima representa uma passagem da nossa vida, um momento de dificuldade, um momento de luta, um momento de dor, um momento de perda, e Deus está testemunhando todos esses momentos na sua vida. Hoje você precisa crer que Deus tem ouvido e tem visto as tuas lágrimas. Mas Zacarias, ele era um sacerdote, ele estava ligado ao ministério sacerdotal de Israel. 2 vezes por ano Zacarias servia durante uma semana no templo do Senhor, sendo ele quase um dos 18.000 sacerdotes que serviam no santuário de Deus. E naquele tempo, como nós sabemos, o turno sacerdotal, irmãos, era decidido por sorte. E oferecer um incenso era algo que o sacerdote poderia fazer pelo menos uma vez em toda a sua vida, e talvez nunca mais poderia ter essa chance. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Mas Zacarias, ele foi para servir ao Senhor no seu turno como sacerdote, com a mesma fé, com a mesma dedicação, mesmo já sendo idoso, mesmo não tendo recebido ainda tudo que ele havia pedido durante uma vida toda em oração, mas ele fez o seu melhor para o Senhor, deu o seu melhor culto ao Senhor nessa noite. Aleluia! Agir por fé é isso, irmãos, é crer que receberemos o que esperamos e provaremos daquilo que nós ainda não experimentamos. Zacarias, mesmo já sendo idoso, ele amava a casa do Senhor, porque ele entendia que o santuário de Deus, ele poderia encontrar no santuário de Deus resposta para todos os seus dilemas. Irmãos, quantas vezes nós chegamos na casa do Senhor e Deus descortina para nós na sua palavra aquilo que estamos vivendo. Deus mostra para nós os porquês, até quando, como será, o que vamos receber, o que precisamos deixar de lado. Porque nós precisamos amar a casa do Senhor. Salmo 84 diz: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Você pode levantar sua mão direita e glorificar a presença do Senhor? Aleluia! Então é na casa de Deus que nós entendemos a revelação de Deus para a nossa vida. É aqui que nós temos os segredos de Deus conhecidos, irmãos. Foi justamente enquanto Zacarias exercia o seu sacerdócio no templo, ao entrar no lugar santo, diante do véu, que a Bíblia diz em Lucas 11, vamos lá, Lucas capítulo 1, para você poder ver, porque tudo começou com uma visitação. Hoje pode ser o dia da tua visitação, hein? Você recebe essa palavra? Amém. Amém? Pode ser o dia da tua visitação, hein? Não murmure, não questione, você vai ver o perigo. Olha só, Lucas 1, 11 a 13. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Meu Deus, irmãos. Diante dessa visitação do Senhor
através daquele anjo, a Bíblia nos revela que Zacarias teve fé para esperar por um filho até aqui. Mas ele não teve fé suficiente para receber a promessa naquele momento. É interessante. Tem muitas pessoas que oram com fervor, oram com garra, com perseverança para receber. E aí chega o dia da visitação, chega o dia do Senhor, do sim de Deus na tua vida, na minha vida. E aí, como Zacarias, nós vamos querer entender o processo. Irmãos, não queira entender o processo, simplesmente receba. Diga assim, eu recebo. Eu recebo. Amém? Aleluia. Então Zacarias nos revela que ele teve fé para esperar por um filho, mas não teve fé para receber a promessa naquele momento. Lucas 1,18, olha lá. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. E fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Meu Deus do céu. Irmãos, na Bíblia a linguagem de hoje diz assim, então Zacarias perguntou ao anjo, como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e minha mulher também. Você percebe que ele, mesmo conhecendo a lei de Deus, ele não conseguiu se apropriar da promessa da qual o anjo lhe havia falado. E por isso se cumpriu o versículo 20, olha lá. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Meu Deus. Irmãos, os estudiosos dizem que Zacarias e Isabel deveriam ter entre 60 e 70 anos de idade, quando Zacarias foi visitado pelo anjo do Senhor. Foi um momento único. Você percebe que Deus, quando faz as coisas, irmãos, ele não deixa dúvidas. Mesmo o anjo tendo descrito o ministério de João, as qualificações de João para exercer esse ministério e a natureza da missão de João Batista, apesar de todos esses detalhes, Zacarias foi capaz de questionar a promessa de Deus. Meu Deus do céu, ele disse, como saberei isto? Irmãos, às vezes, Deus, em respeito, né, em carinho por nós, ele nos dá o detalhe, ele nos mostra na palavra, ele usa os profetas, ele usa as circunstâncias, ele usa todo o possível para nos levar até o limiar da promessa para tomarmos posse. Mas muitas vezes nós, pela nossa incredulidade, por querer materializar demais as coisas, nós deixamos a bênção escapar das nossas mãos. Mas nessa noite eu creio que a bênção de ninguém vai escapulir, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mesmo o anjo, vamos lá, versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os obedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Irmãos, mesmo com todos esses detalhes, mesmo diante do anjo Gabriel, o mensageiro das boas novas para Zacarias, a reação dele foi de dúvida, irmãos. Foi de dúvida e não de fé. E nós não fomos chamados à incredulidade. Nós não fomos chamados a duvidar. Zacarias duvidou de uma promessa. O que aconteceu com ele também pode acontecer conosco. Se você vê algum irmão mudo aí que não está conseguindo glorificar, pode ser, não estou afirmando, mas pode ser que ele esteja sofrendo do mal da incredulidade. Pode ser que ele esteja incrédulo. Aí o Senhor bota ele mudinho. Tem o louvor, o irmão não abre a boca para louvar. A igreja está glorificando, o irmão não consegue glorificar. Meu Deus, às vezes ele está no processo porque ele não quis reconhecer o milagre que estava chegando para ele. Mas pode estar certo que assim como Zacarias, no tempo certo, o Senhor vai abrir o seu lábio de novo e você vai glorificar a Deus pela sua vida. Porque o propósito na vida de Zacarias e Isabel em trazer João Batista ao mundo era maior do que a incredulidade de Zacarias. Nem a incredulidade de Zacarias foi suficiente para interromper a promessa de Deus se cumprindo sobre a vida deles. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Hebreus 3,12 diz que devemos ter cuidado para que nenhum de nós tenha um coração perverso e incrédulo, porque isso pode nos afastar do Deus vivo. A incredulidade é uma linguagem que Deus abomina, porque Deus é o Deus de certezas, a fé é convicção. Você pode não ver, mas você crê que vai acontecer. Você pode não ver que chegou, mas está ali pela fé em nome de Jesus. Aleluia! Então era comum quando o sacerdote saísse do altar de incenso em direção ao povo, ele proferir a bênção sacerdotal sobre eles. Mas por causa da incredulidade de Zacarias, não conseguiu abençoar o povo.
Pela incredulidade ele não pôde abençoar. Irmãos, quando nós nos tornamos incrédulos, nós não podemos abençoar. A nossa mão fica infrutífera, nós não podemos, nos nossos lábios não vai sair nada, porque o Senhor nos emudece. Mas glória a Deus pelos que creem. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Aleluia. A Maria, mãe de Jesus, a prima de Isabel, teve uma reação diferente quando o mesmo anjo foi visitá-la. Lucas 1:34. Olha aí o que diz a Bíblia acerca de Maria. Maria, diferentemente de Zacarias que questionou, Maria não. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Lucas 1:34. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Meu Deus. Perceba, irmão, que as coisas com Deus são feitas com esclarecimento. Maria, depois de ouvir a voz do anjo Gabriel, de que para Deus não haveria impossíveis em todas as suas promessas, Maria disse simplesmente: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Diante da proposta do Senhor para que ela viesse gerar o Salvador, ela disse: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Você pode levantar sua mão direita e falar: que se cumpra em mim, Senhor, conforme a tua palavra. Aleluia. Oh, irmãos, Deus ainda cumpre promessas. O plano de Deus para Israel era maior do que a incredulidade de Zacarias, porque o filho deles prepararia o caminho do Senhor. Vamos lá em Lucas 1:23-24. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Versículo 24. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, ou seja, engravidou, e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando para anular o meu opróbrio perante os homens. Meu Deus, irmãos. João Batista veio ao mundo no período de grande declínio espiritual. O Senhor cumpriu a promessa na vida desse casal. Como eu falei lá no início, após 400 anos de silêncio, desde o profeta Malaquias, não se ouvia a voz do Senhor. Rompe-se então esse vácuo, rompe-se então esse período de vácuo na história do povo de Israel, e surge João Batista para endireitar os caminhos, para chamar a atenção daquele povo que eles não estavam mais guardando a lei de Deus e estavam profanando as coisas santas. Irmãos, esse era o retrato de Israel naquele momento. Tudo estava fora do lugar. A cobiça pelas riquezas, o amor ao luxo e à ostentação afastava não somente os líderes religiosos envolvidos com isso, como também gerava frieza no coração do povo, porque os escândalos afetam especialmente aqueles que estão com a sua fé mais debilitada. Mas pela fé, vocês estão olhando para Jesus, amém? Aleluia. Nós estamos olhando para Jesus, e nada nem ninguém poderá nos separar do seu amor. Amém. Mas nesse tempo, irmãos, Israel era lembrado, como nos dias de Malaquias, como um povo que não sentia mais prazer em servir a Deus, chegando ao ponto de considerar o culto cansativo, irmãos. Malaquias capítulo 1:13-14 diz: e dizeis, que canseira, e me desprezai, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Então João Batista foi levantado em Israel para colocar fim, para frear essa hipocrisia que o povo estava vivendo, porque o povo oferecia sacrifício, mas não dava o seu melhor a Deus. O louvor não era de todo o coração, as ofertas eram imperfeitas, os sacerdotes não queriam nada com o Senhor. Mas a Bíblia diz que caberia então João Batista fazer a transição da antiga para a nova aliança, e seu trabalho foi essencial para revelar o Filho de Deus. Aleluia! Mas para que Jesus fosse reconhecido, irmãos, precisava a mensagem do arrependimento. Não tem jeito, não adianta a gente querer florear para as pessoas que ainda não conhecem Jesus que tudo vai ser igual, porque não é, irmãos. O Evangelho é transformação, é boas novas. O Evangelho, ele produz em nós mudança de comportamento. Por isso, assim como João Batista, o Senhor Jesus, irmãos, condenou também essa religiosidade que havia em Israel. Lucas 16:15, Jesus também disse que eles, os sacerdotes, se justificavam a eles mesmos diante dos homens, mas que Deus conhecia os seus corações, porque aquilo que é elevado diante dos homens era abominação diante de Deus.
Irmãos, esse era o retrato do povo de Israel naquele tempo. Os judeus chegavam diante de João Batista, irmãos, e ficavam se gabando de serem filhos carnais de Abraão. Mas João Batista disse aos fariseus e aos saduceus em Mateus 3,9: e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João Batista vinha com uma palavra de arrependimento. João Batista vinha questionando esse modus operandi religioso desses homens, mas eles não conseguiam se arrepender para a salvação. Eles não conseguiam reconhecer os seus próprios pecados, irmãos. Sabe por quê? Porque estavam movidos pela religiosidade. E a religiosidade é uma capa, é um engessamento da nossa vida que nos impede de caminhar em direção às promessas de Deus. Deus quer que você jogue por terra na tua vida o espírito da religiosidade. Tira a máscara para Jesus nessa noite e aparece diante dele como você está, porque Jesus quer mudar a nossa natureza nessa noite. Aleluia! Os religiosos acham, irmãos, que a vida deles é a melhor, que a igreja deles é a mais ungida e que é a única que vai subir. A religiosidade faz os homens se assentarem na cadeira que pertence a Deus. Quanta gente julgando, irmãos. Quantos irmãos julgando outros irmãos, líderes julgando outros líderes. Nós não fomos chamados para isso. A igreja não recebeu o ministério da polarização. Nós falamos isso no domingo passado. Nós recebemos o ministério da reconciliação. Amém. Nós somos construtores de pontes. Nós não somos construtores de muros. Nós não dificultamos a chegada das pessoas até o Senhor. Se quisermos ver e entrar no reino de Deus, irmãos, é necessário nos despojarmos hoje da desobediência. Aleluia. Nós precisamos reconhecer Jesus como Ele é. E Jesus não divide a sua glória, não divide a glória dele, nem com os homens e nem com as imagens de escultura. Lê-se idolatria, qualquer coisa que ocupe o altar do nosso coração que pertence ao Senhor. Aleluia. Você pode glorificar a Deus? Glória a Deus. Hoje muitas religiões criaram tradições e dogmas, irmãos, que estão em pé de igualdade ou até mesmo acima da palavra de Deus. E isso se torna empecilho à salvação das pessoas. Assim estavam os fariseus e os saduceus. Eles criaram regras paralelas à lei do Senhor e isso impedia as pessoas de chegarem à salvação. Quantos dogmas, quantas tradições, quantos costumes foram criados pelas religiões ao longo desse mundo, ao longo do tempo, ao longo da história, que na verdade foram empecilhos à caminhada das pessoas até a presença de Deus. Hoje muitas religiões criaram, como eu falei, tradições e dogmas para se colocarem no mesmo pé de igualdade da palavra. Mas Jesus falou algo tremendo. Vamos lá em Mateus 23, 23. Você está entendendo a mensagem? Diga glória a Deus. Mateus 23, versículo de número 13. Não é o 23 não, é o versículo 13. Texto, Mateus 23, 13. Diz assim a palavra do Senhor: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Já viu aquela escada rolante, aquelas pegadinhas de escada rolante que a pessoa para lá em cima e começa todo mundo, né? Gente se machuca, a gente cai para o lado. Irmãos, vira uma bagunça. Assim estão os religiosos. Foi para essas pessoas que João Batista dirigiu a sua mensagem, Jesus também mais tarde, para confrontar esse sistema que engessava as pessoas. Amados, não adiantava as pessoas seguirem regras, como as leis, os cerimoniais ou as tradições religiosas, porque nada disso garantiria a salvação. Por isso que quando João Batista viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Meus irmãos, só em Jesus temos perdão e redenção. Você pode declarar: só Jesus tem perdão e redenção. Amém? Antes de Jesus, a força do pecado nos submetia, irmãos, à condenação e à morte eterna. Mas através do sacrifício de Jesus, a ira de Deus por nós foi substituída pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Nós não merecemos nada, irmão. Não merecíamos e não merecemos nada. Mas a graça de Deus nos alcançou. Aleluia. Nós estamos encomendados em Cristo a alcançar o céu. A alcançar um dia o corpo glorificado, a conhecer o Senhor como também somos conhecidos. Por isso, quando Deus quis alguém para proclamar a chegada de Jesus, Ele não escolheu em Israel um dos tetrarcas. Deus não escolheu Herodes.
Deus não escolheu Filipe, Tracônites ou Lisânias, nem escolheu o célebre governador Pilatos, nem usou Tibério César, o imperador, nem tampouco os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Deus escolheu o humilde filho de Zacarias e Isabel para ser o arauto do Senhor. Meu querido, Deus escolheu a sua vida, não importa a sua condição social, não importa o seu berço, não importa a sua origem. Deus escolheu a sua vida e a minha vida para podermos proclamar o Evangelho, para proclamarmos a mensagem de arrependimento. Lucas 1, 16 a 17 diz que a mensagem de João Batista era para converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele iria diante dele no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Olha, a capa da unção que também estava sobre João Batista era a mesma intrepidez que Elias tinha tido, irmãos, para enfrentar Acabe e Jezabel nos dias lá dos reis, para confrontar a idolatria, para confrontar a mentira, o engano em Israel naquele tempo, a apostasia. João também fez isso em Israel, irmãos. Foi por isso que quando os sacerdotes, presta atenção, e os levitas judeus perguntaram a João Batista se ele era Elias, lá em João 1:21, João respondeu firmemente: não sou. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, é mensagem de confronto, é mensagem de arrependimento nessa noite. João estava ali para revelar Jesus exatamente como a igreja precisa estar. Precisamos, irmãos, converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. Aleluia! João viria, irmãos, com uma mensagem que iria causar conversões em famílias. Que o Evangelho faz isso. Crê no Senhor Jesus, diz a Bíblia, e será salvo tu e a tua casa. A promessa que nos alcançou é a promessa que está sendo estendida a toda a tua família, a todos os teus descendentes. Quem recebe, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Essa era a missão de João Batista, ser mensageiro de Deus para o seu próprio povo, irmãos. E é uma das piores, das mais difíceis missões que alguém pode receber. Porque o profeta na sua casa, na sua terra, não tem honra. Anunciar a verdade, proclamar libertação, denunciar o pecado, falar do juízo vindouro e das coisas que estão por vir, é desafiador. É desafiador para a igreja. É desafiador para os pastores. É desafiador para aqueles que estão nas pontas aí, fazendo a obra do Senhor. Mas também precisa ser desafiador para nós, igreja do Senhor. Porque Deus conta com os seus lábios e Deus conta com as suas mãos. Você pode dar glória a Deus por isso? Fala para o seu irmão, Deus conta com você. Aleluia. Irmãos, Jesus também nos mostra que Ele não desistiu de cumprir a sua missão. Nós falamos na ceia, Ele nos amou até o fim. Lá em Lucas 13:34, a Bíblia diz que Jerusalém matava, Jesus falou, Jerusalém matava os seus profetas e apedrejava o que lhes foram enviados. Jesus disse: quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha juntas do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Irmãos, quantos lugares as pessoas estão morrendo por pregar o Evangelho? Anteontem, 700 cristãos morreram dentro de uma igreja lá na Nigéria, porque a igreja do Senhor está sendo perseguida, mas ninguém fala disso. Ninguém fala. A religião mais perseguida no mundo, por expressão, é o cristianismo. Mas porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, a mídia não divulga. Não é interessante, mas existem pessoas que estão morrendo por causa do Evangelho. Mas quando o próprio Jesus, testemunho de João Batista, vamos lá em Lucas 7:28, olha que coisa linda essa declaração de Jesus acerca de João Batista. Lucas 7:28, aleluia. Glória a Deus. Olha que privilégio, hein? Olha o que Jesus falou de João Batista. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Oh, meu Deus. Igreja, Jesus disse que João Batista não era apenas o maior, mas o maior que já tinha vivido entre os nascidos de mulher. Isso é um detalhe muito forte, irmãos, porque Jesus disse que João foi maior, está implícito, foi maior que Enoque, que andou com Deus, e Deus o levou para si.
foi maior, né, do que o amigo de Deus, maior do que Moisés, maior do que os patriarcas, maior do que Elias e Eliseu, maior do que Isaías, Jeremias e Daniel e de todos os profetas. Por quê? Porque João veio com uma missão exclusiva: preparar o caminho do Senhor. Diga, preparar o caminho do Senhor. João foi grande aos olhos divinos e não somente diante dos homens, irmãos. Ele ia à frente de Jesus, identificando quem era Jesus. Vamos lá em João, capítulo 1, para você poder entender o ministério desse homem. João, capítulo 1, versículos 6 a 8. João foi grande, irmãos. Foi o maior nascido entre os homens, nascido de mulher, porque o seu ministério estava relacionado ao ministério do próprio Jesus. João 1, 6 a 8. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Olha aí, irmão. Ele não era luz, mas ele testificava da luz. A igreja não é a salvação, mas nós testificamos do Salvador. É assim que as coisas acontecem, irmãos. Nós falamos daquele que nos salvou, nós falamos daquele que nos amou primeiro, nós falamos daquele que nos aceitou como nós chegamos na sua presença, mas também falamos da obra que ele tem feito na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a teu nome. Aleluia. João realizava o batismo de arrependimento e ao mesmo tempo preparava o povo de Israel para a chegada do Messias, dizendo que ele batizaria o homem com o Espírito Santo, o Senhor, com o Espírito Santo e com fogo. João Batista disse em Mateus 3,11: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a mensagem de João Batista, ela estava centrada na mensagem do arrependimento. João Batista, irmãos, olha só o caráter da mensagem dele. Ele condenava o egoísmo, a avareza dos judeus que cobravam impostos para Roma e também a maldade e a intolerância dos soldados. Vamos lá ver em Lucas 3, vamos lá. Lucas capítulo 3, versículos 11 a 14. Porque o nosso evangelho, o evangelho verdadeiro, o evangelho que precisamos pregar, irmãos, ele rompe com o ciclo do pecado na nossa vida. Lucas 3, 11 a 14, diz assim: respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos, os cobradores de impostos, para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobrei mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Meu Deus do céu. Então a mensagem de João Batista era para transformar o comportamento das pessoas. Era para fazer as pessoas, o arrependimento, ele nos faz, irmãos, abandonar a obra do pecado, abandonar o vício, a desobediência, abandonar aquela situação que nos prende ao mal. Igualmente, João Batista não se furtou a condenar até mesmo o rei Herodes, que havia possuído a mulher do seu irmão Filipe. Você imagina, irmão? Esse homem não tinha a autoridade do Senhor para fazer isso? Vamos lá em Marcos 6, para você ver. Confrontar uma autoridade, um rei. Marcos 6. Ele não temia pela sua própria vida, né, irmãos? Porque a missão que lhe foi dada deveria ser cumprida. Marcos 6, 17 a 18, diz assim a palavra do Senhor: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Meu Deus. Você percebe que o nível da pregação de João Batista, irmãos, era uma pregação o tempo todo de confronto. Era uma pregação que não acariciava o pecado, não fazia afago no coração das pessoas. Porque, por certo, se ele fizesse uma pregação ao contrário do que ele fez, ele não teria morrido. Mas João não se vendeu ao sistema. Eu quero dizer para você nessa noite, cristão, não se venda ao sistema. Aleluia. Não se dobre diante dos maus feitos do inimigo, irmãos. A igreja precisa ter a mesma intrepidez no discurso,
não importa quem será salvo. Nós não estamos, a nossa proposta não é agradar homens, mas agradar ao Senhor. Amém. Então, a palavra, quando ela é pregada, ela vai produzir segundo aquilo ela foi designada. Eu creio que o Senhor está falando sobre arrependimento, porque o arrependimento precisa ser uma verdade em nossas vidas, mas que nós possamos levar essa mensagem de arrependimento para as pessoas que estão lá fora. Jesus fez isso, irmãos. Ele foi ao encontro de Zaqueu, que havia enriquecido ilicitamente. Esteve ao lado do ladrão na cruz, que foi salvo nos últimos momentos de vida. Esteve com o cego Bartimeu à beira do caminho. E encontrou-se com aquele endemoniado gadareno que foi possuído por uma legião, estava possuído por uma legião de demônios. Esteve com a mulher hemorrágica, esteve com a mulher samaritana, irmãos, porque o Senhor não se preocupava com a casca, com a capa do que a pessoa podia trazer ou chegar diante dele. O Senhor amava o ser humano. E nós precisamos aprender a amar o ser humano. Nós precisamos ter esse coração, embora o nosso discurso, a nossa mensagem seja de arrependimento, mas nós estamos no momento seguinte para ajudar aquela pessoa a caminhar na presença do Senhor. Porque a Bíblia nos deu o ministério da reconciliação. Ser igreja é isso, 2 Coríntios 5, vamos lá para você poder ver, já estamos caminhando para o fim, irmão. Passou muito rápido. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Mas é uma palavra de despertamento. Falamos do milagre, da preparação para João Batista nascer, cumprimento da promessa. Estamos aí falando do teor da sua mensagem, que também é a nossa mensagem. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Veja, a palavra da reconciliação. Por isso a igreja não pode adotar um discurso político. Púlpito não é para nós falarmos de política. Você não tem que ser um promotor de política, um promotor de uma visão A ou B, mas você precisa ser um reprodutor, um proclamador desse evangelho, dessa palavra de reconciliação. E o versículo 20, vamos ler todos juntos. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, quando nós abrimos os nossos lábios, é como se o próprio Deus exortasse por nosso intermédio. Olha que coisa linda, como o Senhor nos capacitou, como o Senhor capacitou, havia capacitado João Batista, irmãos. Porque, diferentemente de João Batista, que recebeu uma porção do Espírito de Deus sobre a sua vida, a igreja, nós já vivemos o tempo do controle, do domínio, da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque o Espírito Santo habita em nós. Ele está conosco. Ele nos leva, ele nos constrange à santidade. Ele nos constrange à obediência. Ele nos constrange ao arrependimento. Porque só pode pregar arrependimento a igreja arrependida. Só pode pregar salvação a igreja que já foi salva, irmão. Só pode sair, deixar a cadeira, deixar o conforto da casa, ou sair a campo para falar de Jesus, aqueles que reconhecem que receberam um bem que não mereciam. Nós recebemos um bem que nós não merecíamos, irmãos. Foi a salvação. Nós éramos indignos, nós éramos inimigos de Deus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, diz a Bíblia. Não é? Fazíamos coisas que desagradavam a Deus, mas com o grande amor com que Deus nos amou, o Senhor nos alcançou e nos deu a capacidade para falar daquilo que Jesus fez na nossa vida. Aleluia. É tão simples que parece difícil, mas não é, irmãos. Eu quero dizer para você nessa noite, toma coragem para falar daquilo que Jesus fez na sua vida. Amém. Analise o que o Senhor já fez na sua vida. Da onde Ele te tirou. Olha para trás e considera o seu passado, como diz o profeta Ageu. Vê aqui que Jesus já fez na sua vida e você vai ver, irmãos, que na presença de Deus nós somos ricos da graça do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos capacitados a fazer essa obra. Nós precisamos sair do campo religioso e do comodismo, irmãos. Porque se nós não pregarmos, as pedras clamarão. A Bíblia vai se cumprir de um jeito ou de outro. E eu não quero, irmão, ser achado por Deus como preguiçoso, crente preguiçoso. Vamos deixar essa responsabilidade para o pastor, para os irmãos que fazem visita no hospital, para os irmãos do Valente de Davi, para os irmãos que evangelizam a caminho do trabalho, a caminho da escola, da faculdade. Não, irmãos, essa missão é de toda a igreja. Você pode falar, essa missão é para toda a igreja.
Preparai o caminho do Senhor. Aleluia. Ainda tem muitos montes que precisam ser nivelados, irmãos. Ainda tem muitas depressões que precisam ser aplainadas. Romanos 10,14 diz: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, assim como João Batista, irmãos, ele teve a intrepidez do Senhor para poder exercer o seu ministério. Eu quero profetizar sobre a vida dessa igreja, que nós estaremos recebendo e estamos recebendo nessa noite a intrepidez do Santo Espírito, para poder fazer essa obra maravilhosa, porque capacitados nós já estamos na palavra. Glória a Deus. Essa unção, irmãos, ela precisa permanecer na nossa vida, ela precisa estar latente na nossa vida, porque o dia que nós deixarmos de amar o nosso próximo, no sentido de levar essa palavra, é porque nós morremos espiritualmente, porque o nosso coração, ele precisa pulsar na mesma frequência do coração de Deus. E o objetivo do Senhor, a Bíblia diz, é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. O Senhor não quer saber qual é a ideologia política, o Senhor não quer saber qual é a origem daquela pessoa, de qual estado, de qual cidade, o Senhor não quer saber qual é a classe social, o Senhor não quer saber a formação acadêmica, se tem ou se não tem. O Senhor está interessado em vidas. Aleluia. Porque o tempo está se aproximando. João Batista falou lá, nós falamos no início, irmão. O machado está posto à raiz da árvore. Aquela árvore que, pois, não produzir bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Nós viemos aí de uma mensagem em João capítulo 15, falando exatamente sobre isso. Que nós, se estamos ligados à videira, nós recebemos a vida de Deus para frutificar. E eu profetizo nessa noite que você vai frutificar muito para o Senhor. Aleluia. Nessa área do evangelismo, nessa área de missões, do amor ao próximo, de fazer a obra de Deus. Porque, irmãos, não é só no Valente, não é só no hospital, é todo dia, toda hora nós podemos falar de Jesus. Vidas estão caminhando ao nosso lado. Nós sabemos para onde vamos pela fé, mas é aquela pessoa. Se você parar para pensar, alguém que hoje está sem Jesus, o final dessa reta, o final desse caminho é a condenação eterna, irmãos. E a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que após a morte segue-se o juízo. Não tem mais como tirar aquela pessoa daquela situação. Não tem missa, não tem nenhum sacrifício humano capaz de transformar, de mudar a realidade de quem já morreu. Mas para os vivos, diz a Bíblia, há esperança. Aleluia. Mais vale um cão vivo, diz o livro de Provérbios, do que um leão morto. Irmãos, o Senhor quer salvar. Amém? Vou chamar a equipe de louvor nessa noite. Eu gostaria que você se colocasse de pé, porque essa palavra, irmãos, é para sacudir os alicerces da nossa vida. Nós demos uma pincelada